Olá, turma, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o capítulo 20 do livro de vocês. Então, esse é o momento de vocês pegarem o livro para a gente conseguir acompanhar junto as atividades que a gente vai fazer aqui e o debate que a gente vai travar na aula de hoje. O capítulo 20 traz um pouco do conteúdo a respeito do HQ e outros sistemas, como Charge, como Tira, como o próprio cinema de animação também está dentro desse conteúdo. Então, esses são elementos, que vocês precisam observar de uma forma, mais didática, Ou seja, entendendo aí o quadrinho, e a própria charge também, mas aqui a gente vai focar mais nos quadrinhos, por se tratar de um conteúdo de artes, dentro com uma narrativa que ela é gráfico e visual, ou seja, é um conteúdo que pode ser estudado tanto na disciplina de História da Arte, por se tratar de uma linguagem artística, como também na disciplina de português, por trazer vários tipos de recursos da linguística. Então, quadrinhos, na atividade avaliativa de vocês, ele vai ser cobrado mais no quesito interpretação de texto, Então, ela analisar o que aquela tirinha tá passando, se existe ali humor, aquele humor tá passando, alguma reflexão crítica, Ou seja, o elemento da criticidade aqui, ele é importante e através daí, vocês responderem as questões. Quando a gente pensa em quadrinhos, a gente tem que entender onde ele se situa historicamente, Ele nasce ali no século XX como meio de comunicação bastante influente, O quadrinho, então, ele aparece, na contramão do que a gente estava estudando ali da fotografia. Como assim na contramão do que a gente estava estudando na fotografia? Vocês lembram que lá nas primeiras vanguardas, quando os fotógrafos eles se comprometem com essa reprodução fiel da realidade, os artistas eles se libertam do realismo, Nesse momento que os artistas se libertam do realismo, surgem as vanguardas, O impressionismo, o fauvismo, o futurismo, o surrealismo, onde existe ali a desconstrução, principalmente do belo. Nessa questão, quando os quadrinhos surgem, ele surge ainda no momento onde a fotografia, ela tinha esse papel aí de ser fiel à realidade, e o desenho, ele estava ainda num patamar de reprodução fiel. Então, é como se pensasse assim, nossa, se a gente já está tão avançado, desde lá do período do Renascimento, para um desenho que ele é com perspectiva, com ponto de fuga, com vários elementos que trazem ilusão de tridimensionalidade, Como é que eu vou, como é que esses artistas estão colocando agora desenhos onde os traços estão ainda no quesito bidimensional? Então, acaba surgindo um ruído ali nesse momento, E como a gente sabe, toda a linguagem artística, quando nasce, ela muitas das vezes reverbera esse ruído. Então, muitos não aceitavam o quadrinho como uma forma de arte exatamente por esse ruído, dele não passar a realidade, o desenho não ser fiel à realidade de forma mimética, ou seja, através da imitação da realidade. E sim através de traços simples, onde o que importa ali é mais humor, É mais a criticidade por trás. São outros elementos que são importantes ali, A questão do personagem ter tamanhos menores do que dentro de um desenho, de uma pintura. Então, esses elementos, eles são trazidos de forma crítica, porém, como eu falei, naquele momento ali do surgimento das vanguardas, a arte ela acaba se abrindo para outras possibilidades, Então, essa narrativa, que ela é gráfica, ela é visual, que ela é uma linguagem artística, ela tem também suas próprias ferramentas, ela tem sua própria estrutura, E uma as principais estruturas do quadrinho é a criação do personagem, O personagem, ele é o eixo central do quadrinho. Todo quadrinho, basicamente, o título dele é o próprio personagem, se vocês observarem, Calvin, Gato Félix, que é um dos grandes quadrinhos, um dos clássicos dos quadrinhos, o Gato Félix, o Mickey Mouse, um dos mais conhecidos no Brasil, que é a Turma da Mônica, que é um quadrinho mais infantil, o Garfield. Então, são tirinhas onde o título está no personagem. Então, o foco dos quadrinhos, ele é o personagem. Então, o personagem ele é todo estruturado dentro daquele espaço e tempo que são
os requadros, né? Os requadros são cada espacinho onde a história é contada. E o principal foco ali é no personagem. Muitas vezes não é no cenário, muitas vezes o cenário, aqui mesmo no quadrinho que abre da Turma da Mônica, o cenário, ele é de uma cor só. Então, a gente tem o cenário aqui rosa, um azul e um amarelo, né? Quando a gente pensa em pintura e até mesmo em filme, o cenário, ele é um elemento importante, né? Nos quadrinhos, ele já não é tão importante. O importante é o personagem. Ou seja, se você for criar um quadrinho, o foco é mais no seu personagem. Então, o personagem, o tempo e a ação. É a tríade, né? O time ali do humor. Porque muitas das vezes a tirinha, ela é curta. Ela tem 1, 2, 3 requadros e acabou. E ali precisa passar uma informação, né? E essa informação, ela é capturada através de recursos da fala, que também é estrutural no quadrinho, né? E um dos principais recursos da fala é a onomatopeia, que, como vocês sabem, trata-se de uma figura de linguagem, né, que busca trazer efeitos sonoros através da palavra, de uma palavra ou de um fonema. Então, a onomatopeia, ela requer do leitor um conhecimento prévio, né? Boom, você tem que já ter esse conhecimento prévio que boom significa uma explosão. Então, trata-se, então, de recursos, né, tirados aí da língua portuguesa, de figura de linguagem, que requer ali do leitor um conhecimento prévio daquele efeito sonoro para poder construir ali sua narrativa. Então, o legal do quadrinho é que ele requer muito do leitor, né, esses recursos que são prévios, né? Ele requer do leitor esses elementos de foco mesmo naquela leitura. Por isso que ele é muito importante, né? A Turma da Mônica mesmo, ela é muito importante. Os gibis, eles são muito importantes para a iniciação da leitura. Vocês fizeram um trabalho recente sobre leitura e vocês trouxeram muitas questões mesmo, de como a leitura infantil, ela abre as portas, né, para que o adulto, adolescente, ele continue sendo leitor. E os quadrinhos, ele tem esse papel importante. Porém, os quadrinhos, gente, ele não é feito apenas para adulto, né? Se a gente for pensar, existem quadrinhos feitos para um público mais jovem adulto, e até mesmo com conteúdo mais adulto. Então, a gente tem no Brasil os gibis, mas a gente tem, por exemplo, os animes, que também são quadrinhos, né? Mas não são brasileiros, são asiáticos, né? Então, ele já tem outros conteúdos, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre cultura japonesa, a gente viu que existe, inclusive, animações que são adultas, que trazem conteúdos, muitas vezes, que são sombrios, pesados, de terror. Então, não são necessariamente para um público infantil de 5, 6 anos. Então, é uma linguagem que ela abre espaço, né, para várias idades, ela abre espaço para várias reflexões, seja aventura, seja drama, seja romance, né? Eu mesmo tenho um quadrinho, um anime, né, que eu lia muito quando era adolescente, que é mais sobre romance adolescente mesmo, né? Pegar aquelas comédia romântica, né, norte-americana. Então, existem animes que são assim também. Então, a gente tem essa relação forte do quadrinho também com o cinema. Os dois, eles estão muito interligados, né? Desde a sua... Desculpa o barulho. Desde a sua criação, tanto o quadrinho como o cinema. O cinema, através da adaptação de quadrinhos, né, ele foi importante no sentido de também requerer do cinema pensar nas suas técnicas, principalmente no que equivale a técnicas de ação, né? Porque para quem acompanha quadrinhos sabe que muitas das vezes, né, quadrinhos, vamos pensar assim na Marvel, por exemplo, tem muita ação acontecendo. Então, requerer do cinema pensar dublê, pensar explosão, pensar elementos da ação que muitas das vezes o cinema não pensava na época. Então, o quadrinho, ele trouxe muito avanço para a indústria cinematográfica e ambos estavam sempre interligados, né? Até hoje estão interligados. Então, existe essa relação direta. No livro de vocês, por exemplo, né, tem uma atividade, essa atividade aqui, que traz 2 elementos, né? Um dos quadrinhos e uma adaptação para o cinema. E a pergunta é a seguinte: observe as imagens que retratam personagens Batman na revista em quadrinho e no cinema. Analisando as cenas, o que há de recorrente entre a linguagem do quadrinho e sua adaptação ao cinema, né? A pergunta, né, é referente ao quais são os elementos ali que a gente pode observar que dentro do quadrinho
e dentro do cinema houve mudanças, né? Então, os principais elementos que a gente pode observar, primeiro, a humanização dos personagens. Isso acontece muito no processo de adaptação. Muitas vezes os personagens têm traços que não são muito realistas. Então, no processo de adaptação, ou foge dos traços ou tenta reproduzir fielmente. Outra coisa é a questão do recurso da cor. Quando a gente trabalhou o barroco, não sei se vocês lembram, que a gente falou muito que o barroco ele trouxe essa questão do drama dentro da arte, da questão da luz, da iluminação, né? De você ter aquele foco de luz central para poder focar o espectador onde eu quero que ele foque. E com isso trazer uma certa dramaticidade, né? Então, esse requisito da dramaticidade, ele é importante, né? E no momento que a adaptação, a gente percebe esse deslocamento. Então, esses são um dos elementos que é muito trabalhado, né, nessa relocação do quadrinho para o cinema. A questão da iluminação central específica nos personagens. Então, a gente tem, por exemplo, muitas cores escuras nos filmes que são adaptados em momentos de ação e de suspense. Então, isso é para criar drama, para criar dramaticidade, para que o espectador, né, ele seja captado mesmo por aquele momento. Que não é aquele momento de leitura que eu preciso entender, para eu saber essa ação terminar, eu preciso passar para outra tirinha. Não, eu preciso estar focado ali. E para eu focar, eu preciso chamar o espectador para outros elementos que são visuais. São audiovisuais, né? Então, essas são as relações que existem entre o cinema e o quadrinho, que são várias. Mas o que é que vocês precisam ficar? É exatamente isso, né? Que ambas estão relacionadas desde o seu surgimento, né? Tanto o surgimento do quadrinho, tanto o surgimento do cinema, né? Que as adaptações, ela é um recurso muito importante utilizado pelos diretores e pelos cineastas, né? Porque eles percebem que os quadrinhos, eles fazem sucesso. Então, a adaptação para o cinema, ela é muito requisitada, não só em quadrinhos, mas em livros também. Mas o quadrinho, principalmente, porque ele traz elementos irreais, ele traz elementos do mundo da fantasia, do mundo da imaginação, personagens pitorescas. Então, existe aí uma relação de ambas, né? A gente tem também o cinema de animação, né? Que foca mais na expressão do artista. O cinema de animação também ele passa por um processo gigante aí de evolução. A gente tem o início do cinema de animação focado mais no quesito do desenho mesmo, né? O desenho animado, né? O desenho é o desenho do papel. Quando eu coloco o recurso, né, de colocar vários desenhos juntos, né, fotografá-lo e colocar uma velocidade entre a primeira e a última fotografia, eu animo esse desenho. Então, existe até aquele joguinho que geralmente as pessoas fazem quando a gente está estudando animação, que é desenhar, né, em vários papéis diferentes juntos e depois passar. Quando eu passo o bonequinho, ele começa a se animar. Não sei se vocês já fizeram isso, mas geralmente todo mundo já fez isso na aula de artes. Então, esse recurso, ele foi descoberto pelos cineastas que queriam trabalhar com animação, né? E percebeu que aí eu animava o desenho, ele vira um desenho animado. Porém, aí entra outra contradição também, que nem todo desenho animado, ele é infantil, né? Hoje é meio que um consenso a gente pensar desenho animado são para crianças. Porém, não é bem assim. A animação é um recurso da arte, né? E percebeu que as crianças, elas começaram a focar mais naquele conteúdo. Porém, quando ele é criado, né? A gente tem aí um dos primeiros, que é o Gato Félix, né? Que eu já falei. Quando ele é criado, a animação, ele não é criado para o público infantil. Ele é criado para o público adulto. Porém, a indústria percebeu que as crianças ali estavam prestando atenção, né? Estavam querendo consumir aquele conteúdo e começou-se, então, a produzir conteúdos, né? Voltado aí para o público infantil. Então, essa também é a evolução que houve, né? Quando a gente pensa em cinema de animação. O cinema de animação também, gente, ele é importante porque o que está ali focado é o cinema de animação e também desenho animado, né? Os dois estão ali no mesmo espectro. O que foca ali é mais a identidade do artista. Porém, até isso está delimitado pela indústria cultural. Que é, por exemplo, né, a gente pega a evolução, quem tiver com o computador ligado ou tiver algum recurso aí de estar acompanhando,
porque eu não tenho como compartilhar a tela aqui. Se vocês pegarem a evolução, por exemplo, do Mickey Mouse, né? Lá desde a década de 40 até 90 e pouco. A gente tem a evolução do Mickey Mouse pautado muito nos seus traços, né? Os traços, eles no começo... Deixa eu ver até se eu consigo colocar aqui pra vocês. Gente, eu não sou muito boa de gravar vídeo videoaula não, viu? Tô tentando aqui, espero que vocês gostem. Deixa eu ver, como é que eu viro aqui a câmera? Será que é isso aqui? Não. Acho que eu vou... Eu não tô sabendo. Evolução. Pronto, acho que essa imagem mostra muito aqui, ó. Vocês estão vendo aí? A evolução do Mickey Mouse. Então, a gente tem primeiro o Mickey Mouse, né? Onde ele só tem o shortinho, tá vendo? Ele não tem a roupinha dele. E aí, a primeira coisa que acontece é o arredondamento do rosto. E isso em vários personagens. Eu vou virar a câmera do nada, assim. O rosto, ele se torna mais arredondado, né? Primeiro, o rosto é bem afinadinho, é bem afiladinho. E a maioria dos desenhos de antigamente, se a gente for pensar até no próprio Pica-Pau, né? Ele também sofreu evolução nos seus traços. Ele também é bem afinadinho, depois ele vai arredondando, 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 né? Isso também é resultado de estudos, né? De perceber que as crianças, elas acabam se aproximando mais desses personagens que são mais redondinhos, como se fossem mais fofinhos, entendeu? Eles ganham mais repercussão. Tanto que o cinema e a animação 3D, ele foca muito nesse recurso de rostos mais redondos e também no recurso das cores, né? Porque percebeu-se também, através do estudo da psicologia das cores, que as cores mais saturadas, ou seja, um rosão, um amarelão, um azulzão, eles prendem mais a atenção das crianças. Então, tudo isso, essa evolução do cinema de animação, ela é focada diretamente no que a indústria está pedindo dele, né? Ou seja, eu vou arredondar o rosto do Mickey Mouse, vou tornar ele mais bonitinho, vou tornar ele mais infantil, mais infantilizado, exatamente para as crianças conseguirem consumir ele mais. Então, esses são elementos importantes da gente pensar numa perspectiva crítica, né? De compreender que esses recursos que acontece dentro da animação, que acontece dentro do gibi, que acontece dentro do cinema, eles são resultados aí de um processo crítico. Eles precisam de uma reflexão crítica. Eles são resultados de um processo de indústria que acaba dizendo, ó, isso aqui precisa ser vendido. Para ser vendido, esse público que está consumindo. Então, vamos fazer mais para esse público? Vocês lembram que quando a gente estava falando, lá naquele boom dos anos 50, nos Estados Unidos, no surgimento da arte norte-americana, né, que surge a figura de Elvis. E aí naquele boom americano, boom norte-americano, né, começa a se perceber que os filhos da guerra, né, que é como eram chamados, né, os filhos da guerra, eles estão consumindo. Eles estão consumindo arte. Então, começa a surgir os bailes de rock, né? Começa a surgir os bailes de rock, começa a surgir as baladas adolescentes. E nesse momento, começa a se perceber que adolescente, né? Filhos dessas pessoas que estão conseguindo dinheiro nos Estados Unidos, que estão com outro tipo de poder monetário mesmo, eles também gastam. Né? Então, começa a surgir a indústria voltada para o consumo do adolescente, porque antes disso não existia, certo? Antes disso, era mais um consumo mesmo para os adultos. Então, logo depois, aqui a gente está falando de muito tempo depois, a gente percebe o surgimento, muito tempo depois não, né? Mas neste mesmo momento, começa a surgir também uma indústria que começa a pensar o que a criança consome. O que a criança consome? Ela consome desenho animado? Então, vamos fazer desenho animados para crianças, né? Ela consome filme de animação? Vamos fazer filme de animação para as crianças. Porém, nem tudo que é feito de animação é voltado para o público infantil. É isso que vocês precisam ter em mente. Nem todos os quadrinhos, nem todas as animações. Não é porque eu sou animador que eu faço um conteúdo infantil. Eu posso ser um animador e fazer um conteúdo adulto, né? Um conteúdo para pensar numa crítica social. Não sei se vocês assistiram Vida Maria.
É um filminho de animação pequenininho, né? Que pensa um pouco dessa realidade da mulher nordestina. Então, aquela animação, Vida Maria, não é uma animação feita para crianças. É uma animação feita para adultos. Não porque tem algum conteúdo, mas é porque precisa do referencial da crítica, né? Ou um público mais maduro, não vou dizer nem adultos, né? Porque vocês, por exemplo, conseguem assistir ali e retirar uma crítica daquilo. Então, o que eu quero que vocês compreendam aí desse debate de hoje, debate não, né? Que eu tô aqui falando sozinha. Dessa reflexão que eu trago de hoje do capítulo 20, é pensar nessas entrelinhas, certo? Como eu falei na atividade avaliativa de vocês, o foco das questões que eu selecionei está mais na interpretação. Porém, esse conteúdo ele abre as portas para a gente compreender como a indústria funciona em vários meios. Então, a gente está falando de arte contemporânea, onde a indústria cultural ela não consegue muito, ela não consegue muito interferir, porque é o momento que o artista ele se desloca um pouco desse lugar, o artista visual. Porém, na música, no cinema, a indústria cultural ela está muito forte, interligada, né? Ela dita o que é que está nas rádios, né? O que é que vende, qual é o formato de filme que vende, quem consome. Então, tudo isso é importante de vocês terem assim em mente. Hoje em dia, né, existe muito também, falando ainda sobre animação, filmes que seriam animações não convencionais, né? Assim, no sentido de filmes que trazem uma complexidade e eles funcionam de forma dupla. Como assim de forma dupla, né? Eles funcionam tanto para entreter as crianças, como para trazer uma reflexão mais profunda para as pessoas que são um pouco mais velhas, né? Então a gente tem, por exemplo, filmes como Divertidamente, que é um filme assim que, nossa, eu assisti, me emocionei bastante, assim, traz várias reflexões importantes. E que a criança ela vai conseguir dar risada nos momentos ali, né, da animação, que é um desenho, mas um adulto também vai conseguir dar risada e refletir sobre várias questões. A gente tem Up, Altas Aventuras, que também é um filme de animação que tem essa dualidade. A gente tem o próprio Toy Story 3, gente, eu tenho problemas com Toy Story 3. Toda vez que tem aquela cena, olha, alerta de spoiler, viu, pra quem ainda não assistiu. Toda vez que tem aquela cena que eles estão descendo ali, ai, o lixo, eu choro, gente, eu choro. Eu já chamei pessoas pra assistir comigo, as pessoas, tipo, nem... O que tem demais nesse filme, pelo amor de Deus? Mas eu me emociono, assim, que aquele filme ali mexe comigo. Então, são animações que trazem esse recurso, né, que você não assiste assim como se fosse aquele desenho infantil que, dá aquela risada, mas, tipo, não tem nada além disso, né? Então, hoje a animação, ela traz essa complexidade, né? Pra eu não prolongar demais, que eu tô falando sozinha, existe outro elemento importante também da gente pensar, né? Que é o recurso das animações 3D, que elas começam a ir para um realismo. E isso, muitas das vezes, não gera uma repercussão positiva. A animação, ela, como eu falei a vocês no início, ela tenta fugir um pouco desse realismo e trazer mais a ludicidade do desenho, né? E aí, a animação 3D, muitas das vezes, ela tenta ir para o realismo, só que é um realismo que não é realismo. E isso gera um desconforto, né? Porque quando, por exemplo, ali tá o Pica-Pau, aí ele faz ali um negócio, um carinha na parede, e o carinha, puf, né? Se estaboca na parede, depois ele cai no chão, aí a gente dá risada, depois ele levanta e continua andando normal. Isso não gera empatia. Mas se fosse um ser humano fazendo isso com outro, a gente sabe que o ser humano não vai levantar e andar, ele bateu ali a cabeça, ele pode morrer. Então, quando a animação ela chega muito perto do realismo, né? Inclusive, até esse afastamento ele é proposital, por causa dessas questões, né? Da gente, não, mas ali é só um desenho, ali é brincadeira. Mas quando ele se aproxima muito do realismo, aí já tem essa coisa de... mas ali, gente, tá muito próximo do ser humano. Aí eu começo a sentir aquela dor. Então, isso causa uma agonia. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo. Eu tenho o exemplo do Rei Leão 3. Né? O Rei Leão 3, ele foi um filme que trouxe essa grande polêmica para o mundo das artes, né? É um filme que ele se aproxima muito da realidade, ele foge muito, né, daquele Rei Leão mais clássico e causou esse desconforto no público. Muitas pessoas adoraram,
muitas pessoas ficaram desconfortáveis. Não é que odiou, ficou desconfortável assistindo o filme. Então, a crítica, no geral, né, percebeu que não é bem por aí. Que às vezes não é se aproximar tanto do realismo. É ser mesmo desenho, sabe? Para poder colocar situações de desenho. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Tem atividades aqui bem legais no livro de vocês, pensando um pouquinho nessa relação dos quadrinhos, com a fala, a onomatopeia, que é uma onomatopeia, certo? Se vocês quiserem estar acompanhando aí o conteúdo. E qualquer dúvida, só é vocês me conectarem. Beleza, gente? Um beijo, valeu, até semana que vem.